Continuando então com o JavaScript, eu vou falar um pouquinho agora sobre operadores. Tá? Então, os operadores são os sinais de operação que a gente usa para fazer determinadas tarefas. Tá? Nós temos dois tipos de operadores. Deixa eu já iniciar um arquivo novo aqui. Eu vou iniciar ele em JavaScript. Tá, ok? Então, pelo fato de eu estar iniciando um arquivo em JavaScript, eu não preciso, por exemplo, colocar tags. Tá? Então, por quê? Porque essas tags elas são utilizadas porque nós estamos incorporando o JavaScript dentro do HTML. Então, nesse caso aqui, ó, eu comecei já, eu vou salvar ele. Deixa aqui eu salvar como operadores, tá? Operadores.js, ou seja, eu estou trabalhando com um arquivo nativo de JavaScript, ou seja, ele é puro JavaScript, então eu não preciso usar tags para ele, tá? Então a gente só vai usar uma tag a hora que for chamar esse arquivo para lá para dentro, se precisar. Depois eu mostro para vocês como fazer. Então assim, os operadores, eu vou primeiro mostrar para vocês como é que funcionam os comentários, né? Comentários, certo? Utiliza essas duas barrinhas aqui, a barrinha de divisão, né? Então, duas barrinhas assim significa comentário de uma linha. Comentário de uma linha, certo? E se nós precisarmos fazer comentário de mais linhas, nós utilizamos os mesmos comandos, né, do CSS. Comentário de várias linhas. E o que acontece? Tudo que a gente escrever aqui dentro, né, será comentário. Ok? Pois bem, nós vamos começar a estudar então, como eu falei para vocês, os operadores, certo? Então, para quem já programa, já conhece alguma coisa sobre esses operadores aqui, eu já utiliza e tal. Mas mesmo assim eu vou passar todos eles, tá? Eu vou fazer todos algumas operações, alguns exemplos para que fique bem claro essa opção dos operadores no JavaScript. Então, basicamente nós temos, eu vou fazer tudo comentado aqui. Basicamente nós temos dois tipos de operadores, tá? Eu vou começar falando sobre os operadores matemáticos. Então, os operadores matemáticos são os que nós utilizamos para fazer operações. Nesse caso nós temos lá adição, subtração, tá? Vamos colocar aqui já adição, subtração, nós temos a multiplicação, a divisão. Nós temos o operador que nós utilizamos muito, digo que nós não utilizamos muito, mas que ele é importante também, porque muitas vezes nós precisamos dessa opção, que é o operador conhecido, né, entre as linguagens de programação como mod, tá? Mod, ou o resto da divisão. Tá, ok? Aí nós temos também o operador mais, né, que é conhecido como incremento. Incremento, o que ele faz? Ele pega uma variável e vai incrementando de 1 em 1 toda vez que a gente coloca o mais, tá? E da mesma forma nós temos o operador de decremento. Já mostro para vocês alguns exemplos, hein? Decremento, certo? Também, de certa forma, ele decrementa, ou seja, ele diminui 1 no valor. Eu tomei a liberdade aqui de salvar um arquivo já para não ficar digitando, tá? Um arquivo já com uma estrutura básica assim. Eu vou fazer uns exemplos simples aqui também para testar os operadores, tá? Vou dizer o seguinte, digamos que tem um operador chamado soma. Vamos atribuir duas variáveis de fácil acesso aqui. Variável A igual a 10 e variável B igual a 5, vamos dizer. Ok? Então vamos dizer que uma variável soma ela é igual a A mais B. Então estamos usando aqui os operadores, né,
a subtração, vamos dizer que é A menos B. Vamos pôr uma variável de divisão, vamos dizer que é A divididos por B. Claro que você já deve estar imaginando o que vai fazer isso aqui de maneira fácil, né? Não tem segredo. A vezes B. Como eu expliquei para vocês, existem então a adição, subtração, multiplicação, divisão. Existe o mod, tá? Então eu vou criar uma variável chamada resto, tá? Essa variável resto, o que vai acontecer? Ela pega o resto da divisão. Só que no nosso caso aqui, se eu fizer 10 divididos por 5, vai dar 2. Ok? E quanto que é o resto? É 0. Então, eu vou fazer o primeiro teste. A, B, ok? É assim que você em vez de dividir, você vai colocar o operador de resto, certo? Ou mod, conhecido como. Então, essa variável vai receber o resto dessa divisão, tá? Então, quando eu coloco esse operador, ele já sabe que é fazer uma divisão e armazenar o resto aqui. Então, vamos dizer que tem uma outra variável chamada incremento, que vai receber o quê? A mais mais. Então, o incremento, como eu disse, gente, ele aumenta 1, certo? Ele aumenta 1 no valor da variável. Então, se a variável vale 10, se eu colocar mais mais, esse valor aqui vai ser 11. Atentem, ele não altera o valor do A. O A continua valendo 10. Mas no caso aqui eu coloquei A mais mais, tá? Ele recebe o valor 11, tá? O valor da variável mais 1. E o decremento é a mesma lógica, tá? A menos menos. Só que ele vai receber 9, né? Porque 10 menos 1 igual a 9. Ok? Eu vou imprimir tudo isso aqui. Ponto write. Para vocês perceberem. Então, vamos dizer o seguinte. Soma igual a mais variável soma. Ok? Vamos pular uma linha, né? Mais a tag BR. Por que tem que ser entre parênteses aqui? Porque essa linguagem aqui, gente, é um texto que está aqui dentro, tá? E o HTML, ele também se manifesta em textos lá no, certo? Então, se a gente colocar simplesmente BR aqui sem as aspas, não é da linguagem JavaScript. Aqui dentro é uma linguagem JavaScript. Então, por isso que a gente tem que colocar ela em outra, dentro das aspas aqui, uma outra linguagem. Soma, subtração, divisão, é só para a gente conferir, tá, gente? É bem óbvio isso aqui. Multiplicação, resto da divisão e incremento e o decremento. Deixa eu dar um Ctrl C, colocar a última aqui. Decremento, escrevi errado. Ok, vamos copiar essas variáveis aqui. Então, a subtração aqui, a divisão aqui, multiplicação aqui, o resto da divisão aqui, o incremento aqui e o decremento aqui. Vamos conferir se ele fez certo, né? Exemplos de operadores aqui. Conferir se ele fez certo aqui. Então, a soma 15, subtração 5, divisão 10 por 5, 2, multiplicação 10 vezes 5, 50, o resto da divisão 0, lembra que eu mostrei para vocês? Então, 10 divididos por 5 não sobra resto, ok? Incremento 10, decremento 11. Esse incremento ele não pegou direitinho, vamos ver por quê. Então, o que acontece aqui? Por que ele não deu certo o nosso incremento e decremento aqui? Eu esqueci de um detalhe, que a linguagem JavaScript ela é diferente na parte do incremento, tá ok? Então, nós estávamos aqui então com o A mais mais e o A menos menos. Então, qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, ó, eu vou trocar aqui para B,
menos, menos, tá? Aqui para B vocês vão ver o seguinte, ó. Ele continua 10 e 5, ou seja, ele não incrementou nada, certo? Não incrementou e nem decrementou nada, continuou o mesmo valor. Agora eu vou colocar antes aqui, vou colocar o mais A e o menos menos B, ok? Então vai ter que ter 9 e 4. Desculpa, 11 e 4, né? Porque o que acontece? O A++ ele incrementou 1, ou seja, 10 mais 1, 11. E o B ele decrementou 1, ou seja, diminuiu 1. Então, 11 e 4. Agora ele funcionou. Então, por que funciona isso? Porque a linguagem JavaScript ela possibilita que você incremente e decremente antes e depois da operação, certo? Eu não vou passar exemplos aqui, porque vai acabar ficando um pouquinho confuso para quem nunca viu isso. Mas, quando nós queremos incrementar um valor, ou decrementar, basicamente nós utilizamos os sinais antes, tá? Porque aí a nossa variável já vem com o valor disso aqui incrementado e decrementado, certo? Então isso aqui é só a única coisa que é diferente do JavaScript para as outras linguagens, é que esse incremento e decremento ele tem umas opções a mais, certo? Pois bem, então esses são os operadores matemáticos, certo? Os operadores matemáticos. Eu vou passar para vocês aqui então o que nós chamamos de operadores lógicos, tá? Então os operadores lógicos, eles são feitos, tá? Eles são usados para fazer comparações, certo? Comparações, se algo, se o A é igual ao A, se o A é maior que A, se é menor, se é diferente, ok? Então para isso que funcionam os operadores de comparação. Então, iniciando pelo mais comum é o igual, tá? Dois sinais de igual, ele significa igual. Por quê? Porque um sinal de igual, ele é uma atribuição, tá? Percebam aqui, ó. A recebe, tá? A menos B. Então, a subtração está recebendo, ou seja, eu estou atribuindo para a variável subtração isso aqui. Diferente de eu dizer subtração é igual ao valor de A menos B. Eu não tô comparando a subtração com o valor que vai dar essa subtração aqui, tá ok? Então, quando eu uso um sinal de igual, eu estou dizendo o quê? Que eu estou pegando esse valor e jogando para dentro da variável. Eu estou atribuindo para a variável o valor, ok? Então, quando eu uso dois sinais de igual, é uma comparação. Nós temos o diferente, né? Que é dessa maneira que nós utilizamos. Eu coloquei errado nossa mania de fazer função e colocar o diferente, né? Isso aqui é diferente. Nós temos o maior. Esse aqui é o sinal de maior. Maior ou igual, né? Que tem uma diferença sutil aí na maneira de implementar. O menor. Temos o menor ou igual, da mesma maneira. Ok? Então esses são os operadores de comparação. Nós fazemos comparações, se é maior, se é menor, se é igual ou se é diferente, certo? O que acontece quando nós fazemos uma comparação? Eu vou até fazer uma observação aqui embaixo. Observação. Sempre quando fazemos uma comparação, estamos querendo o retorno de algo, de um valor falso ou verdadeiro. Ok? Então, sempre quando nós fazemos uma comparação, a variável A é igual à variável B. Nós queremos saber se ela é verdadeira ou se isso é verdade ou não. Tá? Então, os operadores lógicos ou operadores de comparações, eles são usados justamente para isso, para retornar valores falsos ou verdadeiros. Tá? Nós vamos ver isso para frente na hora de fazer alguma função, alguma coisa, na hora de validar os campos, né? Que nós vamos lá dizer,
o campo é igual a vazio, né? Então, se for igual a vazio, a gente vai chamar alguma outra coisa, certo? Então, para isso que nós vamos utilizar os operadores de comparações. São muito utilizados nas operações aí de... Não vou ver exemplos já, porque nós vamos ver exemplos já com funções daí, ok? Utilizando já eles nas funções para vocês entenderem melhor. Certo? Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Nós vamos continuar na próxima com mais JavaScript para vocês.